Assunto preferido de Lula e da cúpula do PT, Jair Bolsonaro foi novamente citado em discurso durante evento de lançamento de Haddad como pré-candidato ao governo de São Paulo. A bola da vez foi o Banco Master ou o ovo das serpentes de Bolsonaro e Campos Neto. Vira e mexe, eles estão tentando empurrar nas costas do PT e do governo esse Banco Master. Esse Banco Master é ovo da serpente do Bolsonaro e do Roberto Campos, ex-presidente do Banco Central. E nós não deixaremos pedra sobre pedra para a gente apurar tudo que fizeram, dando um rombo de 50 bilhões nesse país. Se a gente não tomar cuidado, eles vão tentar dizer que somos nós. Vão tentar dizer, não, mas o governo sabia. É uma obra deles. Lula também falou sobre o poder das redes sociais, que é dominada no mundo pela extrema-direita. Diante do perigo, é preciso aprender a definir o que é verdade ou mentira. Que nós estamos passando por uma revolução de comunicação que precisamos aprender a trabalhar para poder fazer a disputa com a extrema-direita, que é muito mais profissional do que nós nisso. Muito mais profissional. Então, nós precisamos aprender a utilizar. Nós precisamos aprender a definir o que é verdade, o que é mentira, o que a gente pode divulgar, o que a gente não pode divulgar. É muito importante que a gente aprenda. Bom, doutora Kátia Magalhães, e meio aquele bando de fofó que o Lula falou, bom, vamos lá, começando aqui pelo Banco Master. Ele tenta colocar aí a culpa do Banco Master no Jair Bolsonaro e no Campos Neto, sendo que quem se reuniu com Daniel Worcaro às escondidas, sem agenda oficial, foi ele. Foi o Hugo Mota que apoia ele, foi o Davi Alcolumbre que apoia ele. Então, vamos lá, pera lá, pé no freio, bola no chão, quem tem essa reunião aí é o presidente Lula. Alguém colocou aqui no chat que o Lula é apaixonado pelo Bolsonaro, eu tô quase acreditando nessa teoria. Eu também tendo a crer, Geise, é uma fixação que ele não consegue vencer. Esse sujeito é um mitômano, ele mente que se esquece e ainda usa uma expressão ovo da serpente que deve ter sido ensinada a ele por Sidônio como referência clássica ao surgimento do nazismo na Alemanha, mas ele certamente sequer viu o ovo da serpente, porque é um ignorante, um analfabeto literal e funcional. Realmente ele deve ser mesmo apaixonado por Bolsonaro, porque, contrariamente a ele, Bolsonaro jamais foi visto fazendo reuniõezinhas secretas com Worcaro, né? E ele finge esquecer que o verdadeiro ovo da serpente, de toda essa pirâmide muito suja do Banco Master, é o autoritarismo, mas não só, é o clientelismo fomentado, sobretudo, pelos governos locais de quem? Do PT. Onde foi que o Banco Master, afinal, floresceu? Foi lá atrás, no início dos anos 2000, com Credit Sexta, lá com um decretozinho estadual bem ridículo e inconstitucional do então governador da Bahia, Rui Costa, que não permitia que os créditos consignados de funcionários públicos fossem transferidos de banco, ou seja, era o Estado que escolhia o seu ente privado de estimação para que tivesse lá a conta dos créditos consignados dos funcionários públicos estaduais. Que coisa mais ridícula! E daí em diante, as ligações de Worcaro com o PT pulularam. Nós vimos essa semana mesmo a nora de Jacques Wagner, né? Bonina ou alguma coisa do gênero. Vimos também as ligações com togados diretamente nomeados por Lula e ou por seu sucessor, né? Que não esqueçamos, Michel Temer foi vice de Dilma Rousseff. Muita gente coloca Michel Temer como uma figura da direita. Vamos devagar com isso. Michel Temer foi vice de Dilma Rousseff no seu mandato e meio. E são esses togados que estão diretamente envolvidos com Worcaro. E nomes do PT, Guido Mantega, nomes sem... Então, ele acusa sem prova, ele coloca todas as faltas, todos os crimes do governo dele na conta de Bolsonaro, sem uma única prova. É aquela velha estratégia, acuse os seus inimigos do que você realmente é. Lula não tem absolutamente nada a apresentar no seu histórico, a não ser muito clientelismo e muita corrupção grossa. Toma vergonha na cara, Lula. Toma vergonha na cara, Brasil. Está na hora
hora de defenestrar essa perda total, esse partido das trevas, que é de longe o maior flagelo dessa nossa triste nova república, né, que está se acabando em grande medida graças ao atraso fomentado por figuras dinossáuricas como essa daí. Lamentável. Olha só, antes de passar a palavra para o nosso querido Jorge Serrão, a gente tem vídeo aqui do Lula distribuindo pão de queijo. Tá aí na tela para vocês. Lula distribuindo pão de queijo para os jornalistas. Deu uma evoluída, o Serrão. Eu achei que evoluiu, né? Porque antes era pãozinho com mortadela, nada contra. Respeito aí ao pãozinho com mortadela, mas agora tá o pãozinho de queijo. Ele com esse chapéu aí, coisa meio Al Capone, né? Quando ele não tá com aquele look comunista, camisa fechada ali até a gola, né? Ele também adotou esse chapéuzinho, quando não é um é outro. Mas, Serrão, veja bem, além dessa imagem aí do Lula distribuindo pão de queijo para a imprensa, ele fala o seguinte, além dessa questão do Banco Master, ele diz que nós estamos vivendo uma revolução da comunicação. E nisso, por incrível que pareça, ele tem razão. Pela primeira vez o brasileiro teve acesso a uma democratização da comunicação. A gente sempre soube, o quarto poder desse país sempre foi a comunicação, sempre foi a opinião pública. Pela primeira vez o brasileiro tem acesso a isso por meio das redes sociais. Não à toa a esquerda tem essa sanha persecutória, essa sanha de censurar o tempo todo aí todas as redes sociais, censurar as falas, censurar a opinião e censurar fatos, censurar a verdade. Aí ele complementa dizendo que tem que fazer a separação do que é verdade e do que é mentira. Nós sabemos muito bem que ele consegue fazer isso. Afinal de contas, mentira, o Lula entende bastante. O Lula é especialista, é craque. Ele percebeu o fenômeno de uma esquerda jurássica que não acompanhou a evolução tecnológica e agora está correndo atrás para tentar obter vantagens nas redes sociais. Pode demorar um pouquinho. A hegemonia da direita, da ala conservadora no Brasil é total nesse setor. Aí, qual é a receita do PT para resolver o problema? Não é melhorar o desempenho deles, nem garantir a liberdade, mas o contrário, promover censura, apelar para a juristocracia, gerar punição contra os adversários e inimigos políticos. Lula, você precisa entender que você é quem choca o ovo da serpente no Brasil. Há 3 mandatos você faz isso, seu partido faz há 5. Destruição, perda total do que poderia ser um país próspero e divino, como seria a vocação do Brasil, mas que o PT destrói completamente com esse modelito aí de incentivo à vagabundagem oficial, botando a maioria da população para não ter interesse em atividade produtiva, mas para receber vantagens estatais de bolsa disso e bolsa daquilo. Sobre os escândalos, Lula fica dizendo que está na hora de descobrir a verdade. Lula, se as pessoas descobrirem, aprenderem como se descobre um mentiroso, nossa, você vai ficar super exposto. Aí não sei se vai ser bom para você. E no caso do Banco Master, está muito claro que o problema é gerado por esse modelito do PT e suas parcerias esquisitas com a turma ou do mercado financeiro ou do esquema improdutivo rentista medieval que temos no Brasil. Então, querer relacionar o Bolsonaro a esse escândalo que está apavorando o PT, você só pode estar de brincanagem, presidente Lula. Assim não dá, hein? Vai ganhar nota -13 e vai para casa. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.